Paz seja convosco, amém? Mais uma aula, mais um dia onde nós estaremos aprendendo a palavra de Deus, daquilo que Ele tem nos abençoado. Vamos dar uma acertada aqui na nossa tela. Hoje estamos iniciando a 5ª aula, amém? Deus possa estar abençoando poderosamente tua vida, te fortalecendo, te dando sabedoria para você poder entender aquilo que Deus quer para nós através de todas as aulas, né? De todas as matérias, amém? Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos, nós temos aqui o seguinte: a pastora Irene passou para nós, passou para mim aqui também, dizendo o seguinte: eu tenho mais 2 aulas, no caso 24/6 e 1/7, ou seja, essa é a 5ª aula. Nós temos 6 aulas, então essa é a 5ª, vou ter só 1/7. A prova é 8/7, correto? Então do dia 9 ao dia 11/7 vai ser a entrega da autoatividade, da avaliação, da prova. Então até o dia 11 a gente já resolve tudo, amém? Então vamos lá, temos mais 2 aulas, tirando a de hoje vai dar uma. Temos a prova dia 8/7, que será dada no dia, e do dia 9 ao dia 11/7, entrega de tudo, autoatividade, prova, avaliação, onde a gente vai tirar já as médias em seguida para poder nós desenvolvermos e encerrarmos a matéria de administração eclesiástica, amém? Na aula que vem eu vou estar postando já o trabalho já certinho, tudo bonitinho, vou comentar algumas perguntas. O trabalho na realidade é quase um resumo de tudo aquilo que a gente viu. Eu vou postar a resposta e vamos falar algumas coisas referente ao trabalho, amém? Deus possa abençoar sua vida poderosamente, glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa 5ª aula, acreditando que nós vamos sair daqui ricamente abençoados, amém? É uma aula importante, como todas as aulas, e eu fiz uma separação. Agora a gente começa a resumir algumas coisas, porque não vai dar para dar tudo, é muita coisa, o livro é muito grande, mas algumas coisas que, para você entender o tamanho da dimensão e da organização da nossa igreja, porque a administração é organização, né? É você estar organizado, é você se organizar. E o tamanho que é a administração e o tamanho que é a organização da nossa igreja, amém? Eu separei uma aula importante como um primeiro ponto aqui, dizendo o seguinte: documentação do membro do ministério. Vocês vão lembrar, conforme nós falamos em aulas anteriores, o ministério quadrangular é composto de 3 categorias: ministro, aspirantes e obreiros credenciados, né? Correto? Logo, o ministério, os que vão para essas 3 categorias, independente da qual, ela recebe uma documentação, né? Ela recebe uma documentação, apenas não se vai, mas ela recebe 2 documentações que eu queria tratar e mostrar também para vocês. É importante porque na sala de aula eu mostro. Como eu fiz com o estatuto, né, que eu falei que eu mostro na sala de aula, eu mostrei aqui, mas também vou mostrar para você. A primeira que eu gostaria de falar, ela é chamada de credencial. Não é um nome difícil de você entender, porque você já ouviu. Credencial, documento emitido pelo CND, vocês lembram? O CND, Conselho Nacional de Diretores, que atesta a regularidade da situação cadastral ministerial do membro do ministério, em qualquer uma das categorias, perante a instituição, tendo inclusive data de vencimento, número do prontuário, tudo isso daí. Eu vou mostrar para vocês o que é uma credencial. Tá? Essa credencial que eu vou mostrar para vocês é minha, tá vendo? Não sei se dá para você ver, eu vou aproximar mais aqui. Mas você vê, é uma carteirinha que você anda com ela. Você que vai para o ministério, essa fica na minha carteira. Então aqui, ó, tem seu nome,
o seu número, o seu prontuário, ou seja, o número que você é pastor, foi qualificado a ser a ir para o ministério em uma das 3 categorias. Então, o meu número é 39.294. Isso há praticamente 12 anos. Hoje já está em mais de 50 mil pastores. Então, a minha é 39.294. No Brasil, eu sou o pastor número 39.294, tá? Então, essa é a carteirinha, observando o seguinte: a carteirinha ela tem sempre validade. Você não recebe e fica para sempre. É como uma identificação sua, é uma credencial. Então a minha, por exemplo, vale 6 de 23. Aí você vai falar, para que serve isso? É a mesma coisa que você fazer a pergunta, para que serve o seu RG? Para que serve a sua carteira de motorista? Para você mostrar que você é habilitado para estar dirigindo, e para você, o seu RG para você é habilitado para mostrar quem é você, que é você. Amém? Então, aqui, meu irmão, aonde eu for, se eu for em qualquer lugar no país e entrar numa quadrangular, eu vou mostrar que eu sou credenciado, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, tô regular porque minha carteirinha tem a validade, então eu sou identificado exatamente com uma credencial, né? Sem credencial, muitas pessoas não entram em diversos lugares, né? Sem credencial, você não entra num evento onde você é permitido a estar lá. Então a credencial, como eu falei, é um documento que mostra a situação cadastral e ministerial do membro do ministério. Então a minha mostra que eu estou validado, que eu estou com uma credencial, que eu estou que a minha é válida até 6 de 23. Amém? Glória a Deus. A segunda documentação se chama nomeação. Nomeação, ato de atribuir um cargo a alguém, emitidos também pelo Conselho Nacional. Então, a nomeação, o Conselho Nacional me dá uma nomeação. Eu vou mostrar para vocês como é que é. É bonita a nomeação, tá vendo? Essa nomeação aqui, ó, por sinal, é de 2019, ela tem validade. Esse ano ainda não tiramos, porque consequentemente por falta de vários fatos que estão acontecendo no país. Então eu estou validado. Todo ano eu recebo uma nomeação, você que é pastor das 3 categorias, você vai receber uma nomeação. Aqui é a minha primeira nomeação, 1º de setembro de 2006, tá vendo? Então você vê que a nossa igreja é uma igreja organizada, administrativa, tanto na área espiritual. Jesus salva, batiza, cura e breve voltará. Nós acreditamos nas quatro doutrinas, e também muito bem organizada na área administrativa, que dá uma credencial e nomeia aquele pastor. Todos os pastores que vão para o ministério, que vai um dia, se você assim o for o desejo do coração de Deus de você ir, você vai ter um número, né? A minha, como eu falei, é 39.294. Amém? Vamos lá? Segundo ponto. Membresia quadrangular. É constituída a nossa membresia, os membros da nossa igreja local. Quando você for pastor, você vai ter uma membresia, uns membros. A membresia quadrangular é constituída daquele que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, confessam arrependimentos, pecados, mostrando evidências de possuir genuínas experiências de novo nascimento, são batizados nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aceitam as doutrinas, regulamentos e tradições da igreja e solicitam o seu registro no livro de membros da igreja. Amém? Então até a membresia também é organizada, não são só os pastores. Eu não estou aqui agora, poderia ter pego, mas eu posso pegar na próxima aula. Você tem uma carteirinha de membro, você tem você é relacionado no livro de rol dos membros da igreja, você é identificado na sua igreja. Quando você assim se torna membro da Igreja do Evangelho Quadrangular em qualquer parte do país, na sua igreja local, você é membro de lá. Amém? Então você vê que não é só
os pastores, mas também os membros que são cadastrados em tudo aquilo que é constituído daquilo que ele acredita e também são registrados no livro de rol de membros na sua igreja local, amém? E os pastores que têm a sua numeração, como eu falei, a numeração é a nível nacional, amém? Outro ponto importante da nossa organização, que eu separei aqui para a gente ter um momento, nós vamos fazer uma aula bem curta hoje, porque semana que vem eu quero entrar num assunto único, dizendo o seguinte, terceiro ponto, livros impressos e documentos oficiais da nossa igreja. A nossa igreja é uma empresa, constituída uma empresa. E uma empresa tem os livros que são regulamentados, que quando há uma fiscalização ou algo parecido, eles são solicitados. E a nossa igreja também tem os livros oficiais e os livros impressos e os livros impressos que são obrigatórios a ter. Vamos lá. Neste ponto, o objetivo é nós obtermos uma visão geral da parte documental da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ou seja, os livros oficiais da nossa igreja. O primeiro livro é o livro caixa, né? Você já deve ter ouvido muito falar de livro caixa. Esse livro é onde é lançado todas as entradas de cultos, dízimo, ofertas, doações, se foi feito algum empréstimo ou alguma doação do Conselho Nacional ou da região, tudo é lançado lá, oferta de missões e todas as saídas, né? Tudo que a igreja gastou naquele mês e tudo que entrou naquele mês é lançado no livro caixa, contabilizado, amém? Vocês estão entendendo? Tá bom? E todas as despesas e entradas. Segundo livro, livro de registro de patrimônio, né? Todas as aquisições de bens móveis, imóveis, instrumentos musicais, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, aparelhos de som, seja o que for, são registrados no livro de patrimônios, tanto se eles forem comprados ou também doados. Fica lá o livro de patrimônio, móveis, equipamentos, bancos, cadeiras, né? O que tem um valor, o imóvel, o terreno é lançado, se compra a igreja é lançado como imóvel ou terreno, propriedades, é organizado, então é lançado no livro de patrimônio. Livro de rol de membros, todos os membros da Quadrangular, conforme visto acima, que aceitam tudo aquilo lá que nós vimos, são registrados o nome dele no livro rol de membros, todos são. Então a sua igreja também tem esse livro aí, tá bom? Livro de registro de casamentos. Os casamentos efetuados na igreja, lá feito pelo pastor, os casamentos realizados também são registrados. E tem um controle estatístico dentro da igreja, entendeu? Então é registrado, a pessoa normalmente leva uma cópia da certidão de casamento e nesse livro é relacionado também. Tá? Outro livro importante, livro de apresentação de crianças. Crianças apresentadas, aquelas crianças que são apresentadas no altar. Tem um livro para elas também, que é livro de apresentação de crianças, onde leva a certidão de nascimento, fica registrado o dia que ela foi apresentado, aí recebe um papel assim de apresentação de crianças, né, onde tem toda aquela cerimônia, onde o pastor ora pela criança, pelos padrinhos, chama, tira foto, e também são relacionados às crianças, amém? Livro Ata, esse livro é muito importante na nossa igreja, vamos dizer assim, é o coração, é aquilo tudo que acontece. Livro Ata é o livro onde é escrito todos os fatos, decisões de uma reunião realizada para uma finalidade determinada. O livro Ata é um documento que tem valor legal, né? Então, o conselho diretor local vai reunir, vai tomar uma decisão de comprar algo, de comprar um terreno, de comprar um carro, de comprar algo, uma decisão importante dentro da igreja, se reúne
E é feito um rascunho. Sempre quando tem uma reunião do conselho diretor local, se faz um rascunho, para depois lançar no livro ata. Para você ver como é importante esses livros, que são oficiais da nossa igreja. Amém? Então, para você ver que é tudo bem organizado. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar ou ouviram falar, mas quando vocês forem para o ministério, tiver as igrejas de vocês, vocês vão ser orientados, mas vocês já estão sendo orientados. Amém? Mesmo antes, se Deus é assim querer na vida de cada um que vai estar assistindo essas aulas, de um dia serem pastores titulares. Eu já dei muitas aulas para pessoas, para muitas pessoas que hoje são pastores, dentro de Campinas e fora de Campinas, que estavam aqui e saíram, estão com as suas igrejas, e aí nós vamos aprendendo, dando aula e ensinando, e eu tenho certeza que eles têm aplicado tudo aquilo que nós aplicamos, a tudo aquilo que vocês têm ouvido como aula no Instituto, eles estão aplicando na vida deles, sobre todas as matérias, amém? Glória a Deus. Livros fiscais abaixo. Fiscais, o nome você já sabe, é tudo relacionado, que é para fiscalização de algum determinado órgão federal, municipal ou estadual, tá bom? Vamos lá. Contabilidade, primeiro de contabilidade, livro razão, livro diário, livro trabalhista, que são os registros de registro de empregado e livro de inspeção do trabalho, O livro diário, livro trabalhista, que é o registro de empregado e inspeção do trabalho, são livros que são pertinentes principalmente à área de quem tem funcionário registrado, livro de registro de empregados. O cara tem igrejas nossas, eu faço igrejas nossas que tem funcionários registrados, como uma empresa. Registra, paga tudo, fundo de garantia, tudo que você imagina. Dá férias, 13º, amém? Recolhe contribuição sindical, antigamente como tinha, recolhe contribuição assistencial dependendo da atividade. Então, são funcionários registrados como talvez você é funcionário e está me ouvindo. É idêntico, é igual, tá bom? Não muda nada. E tudo isso é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Ele fiscaliza, tem que ser muito bem organizado para não gerar uma ação trabalhista, um problema futuro que possa vir a acarretar uma multa para a igreja. Amém? Todos estão entendendo? Gostaria de falar um ponto agora para vocês sobre o patrimônio imóvel da nossa igreja. Preste atenção. A aquisição de imóveis é muito importante. O que é imóvel? É um terreno, é um templo, comprou, tem lá um templo, um lugar, um barracão que dá para se fazer um templo, compra aquele imóvel. Aí o tamanho da importância. A maioria dos pastores que vão para o ministério, quando você for, você vai entender o que eu vou estar falando. O maior sonho, você começa a pagar aluguel, mas o seu maior sonho é comprar o seu terreno e construir a tua igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ser uma sede própria sua, da igreja local. A aquisição de imóveis é muito importante para o desenvolvimento da igreja local, porque ela se torna, primeiro, independente, pois possui a sua sede própria, não tendo mais o custo do aluguel. É uma condição para se obter o seu CNPJ, ou seja, ela sai de obra nova, Então ela tem a sua sede própria. O seu lugar próprio. A mesma coisa você quando compra a sua casa. Você paga aluguel. Quando você adquire sua casa, seu apartamento, seu terreno, constrói, é uma alegria sem fim. É um sonho que a gente tem como família, de adquirir esse patrimônio. Isso é muito importante. E na igreja também não é diferente. Mas só que é um sonho, meu irmão, coletivo, que começa na vida do pastor e atinge todos os membros. Então toda aquela família, porque quando você compra uma casa, a alegria é da família. Quando na igreja ela consegue comprar um terreno, construir uma igreja, ou comprar já uma igreja, ou comprar um barracão, reformar, se transformar numa igreja, é uma alegria geral da família quadrangular.
né? Então é uma vitória para nós, é uma vitória, tá bom? Então, patrimônio imóvel. É importante você saber disso, que eu creio que um dia você vai entender e vai se lembrar daquilo que a gente está falando, amém? Então, irmãos, nós vamos encerrar a aula para agora. Semana que vem vou fazer algumas coisas diferentes relacionado ao trabalho, relacionado àquilo que nós vamos fazer, porque é a nossa última aula, né, que é a sexta aula, tá bom? Então, não se esqueça, faça as autoatividades. O trabalho que eu passei para vocês, vocês já começam a responder. Semana que vem eu vou passar respostas para vocês, que aquilo lá vai cair na prova também. Do trabalho vai sair a prova. Então, faça o seu trabalho, suas autoatividades, vai entregar de 9 a 11/7, como a pastora Irene, que é diretora do Instituto, falou, para você se organizar, tá? Porque como é bastante matéria que vocês têm, e todo mundo está pedindo isso, a qual a administração também pede, tá bom? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Continue firme, estudando, buscando a presença do Senhor. Nós queremos que nós seremos mais que vencedores, amém? Continue orando por nós, professores do Instituto Teológico, pela diretoria do Instituto Teológico, pela vida do pastor Celso, que é o presidente do Instituto Teológico, para que nós possamos estar, né, vencendo essa dificuldade, esse problema que o país está passando, mas nós cremos que nós venceremos, amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida e boa noite, paz.